Muito bem, boa noite. Que bom que você enfrentou a chuva e veio à casa de Deus. Com certeza, Deus tem muita coisa para falar para mim e para você. E eu tenho certeza que Ele tem uma bênção especial para você também nessa noite. Eu acho que o pessoal deve ter cansado um pouquinho, da semana de oração. Foi uma semana toda de cultos, ou talvez ficou um pouquinho com medo da chuva. Mas eu entendo que quem precisava vir, aqueles que Deus tinha uma mensagem especial para falar, estão aqui. E inclusive você que está nos assistindo aí por internet, tenho certeza que Deus tem um propósito também para você estar aí assistindo com a gente, para você que está aqui e para mim, exclusivamente, também Deus tem um propósito nessa noite. A gente está começando uma série de domingos, tivemos uma semana de oração, uma semana toda de cultos, e hoje a gente está iniciando uma série de domingos. Nós vamos estar aqui durante 6 domingos, trabalhando aqui um tema, entendendo um tema, e vão ser 6 capítulos, para nós chegarmos aí a uma conclusão lá no dia 17 de setembro. E essa série é muito, mas muito especial. Tudo que acontece aqui na igreja é especial, claro, mas essa, de forma assim maior, eu gostaria de dizer que ela é especial. Porque o mês de setembro é um mês muito especial, um mês que começa a primavera, e nós vamos ter aqui um batismo no dia 24 de setembro, que a gente chama de batismo da primavera. E esses 6 domingos vão anteceder, então, esse evento, essa festa espiritual que nós vamos ter aqui na igreja. E esses 6 domingos ligam, então, a nossa semana de oração ao batismo da primavera. E eu quero desafiar você a vir todos os domingos e a trazer também amigos. Se você tem algum familiar que, quem sabe, poxa, eu queria que essa pessoa aprendesse sobre Jesus, eu queria que essa pessoa fosse tocada por Deus, eu vou te convidar a trazer o seu amigo, a trazer o seu filho, seu esposo, a sua esposa, o seu vizinho, o seu colega de trabalho nesses 6 domingos. E você também, claro, deve vir em todos os domingos. Inclusive é o seguinte, nós preparamos aqui um presente muito especial para aqueles que vierem pelo menos 4 vezes desses 6 domingos. Então, tem até uma folga aí, quem não pôde vir hoje ainda consegue receber esse presente. Lá na entrada, você vai receber, talvez você já tenha recebido essa cartelinha. É uma cartela que tem aqui 6 quadradinhos, cada um deles com uma data correspondente aos 6 domingos. Então, quando você vem, você primeiro precisa passar ali na recepção, vai ter o pessoal sempre lhe cumprimentando, lhe dando boa noite, e eles vão encaminhar você para o nosso quiosque ali do visitante, que a gente chama ali o espaço do visitante. E lá você vai receber. Então, o pessoal que fica lá, de plantão, vai dar o carimbo de presença. E quando você completar as 4 presenças, você retira o seu brinde. Deixa eu mostrar aqui qual que é o brinde. Brinde não, presente, porque é uma coisa muito bonita, é algo muito especial, que é isso aqui. É um livro chamado Caminho a Cristo, lindo. Ele vem dentro de uma caixinha toda especial, com uma dedicatória e o livrinho aqui dentro, que é um clássico, Caminho a Cristo, e esse aqui é a edição luxo, ele tem aqui imagens, algumas figuras, o papel dele é um papel de luxo, é um material bem legal. Então, 4 presenças recebe esse presente aqui. Ou seja, a partir aí do 4º programa, se você é visitante, se você foi convidado e vem hoje pela primeira vez, não é membro ainda da igreja, não foi batizado ainda, você tem direito a passar lá no espaço do visitante, o nosso quiosque ali na recepção, e pegar essa cartela. Se você não pegou, você pode fazer isso no final, depois que você estiver indo embora, tá bom? Tá, mas eu sou membro da igreja, pastor, eu também quero vir todos os dias, tem algum presente para mim também? Tem. Se você é membro dessa igreja, batizado, tem um desafio para você. Você também pode ganhar. Você também vai pegar a cartelinha. Aqui embaixo tem a opção convidado ou membro. Você vai colocar lá membro. E você vai ganhar também com 4 presenças. Só que agora vem o ponto. Não é a presença sua. Você tem que trazer alguém 4 vezes. Você tem que trazer um amigo contigo 4 vezes. Pelo menos. Se você trouxer esse amigo 4 vezes, pelo menos, na 4ª vez que você trouxe um amigo, você retira ali um DVD da Novo Tempo. Tem vários, tem de criança, tem Arautos Rei, tem Adoradores. Então todo mundo ganha. E é simples. 4 vindas, 4 carimbos,
você retira o seu presente. Todo mundo entendeu? Quem entendeu diz amém. Tá bom, então eu acho que todo mundo entendeu. E você que está aí nos assistindo pela internet tem tempo ainda de vir, tá bom? Outro material que vocês vão receber sempre na entrada é esse cartãozinho, está escrito Minha Decisão. Você recebeu? Você pegou ele na entrada com a caneta? A gente vai usar isso durante a mensagem e a caneta também. Então, é bom que você tenha aí contigo. Se você não tiver ainda, dá tempo de correr lá, pegar esse papelzinho aqui que a gente vai usar sempre, em todas as mensagens, tá bom? Quem entrega é o pessoal lá da recepção. E é isso aí. Esperamos que seja uma série muito abençoada e que cada dia a gente tenha mais pessoas. Além disso, pessoal, nós vamos ter lá no segundo andar sempre um programa para crianças. Tem um ministério da igreja, que é o Central Kids, ele faz as programações também para as crianças. Se você tem filhos, tem um amigo que tem filho, mas às vezes fica meio assim, eu vou na igreja, mas a criança, né, domingo é quietinho, todo mundo quietinho, a criança ali às vezes dá um pouco de trabalho, não tem problema, tem programação para ela também. É lá no segundo piso, na sala dos adolescentes. Então, você entra, quando você chegar ali, você já leva o filho e depois vem aqui para o programa. Tranquilo? Vai ser isso, e eu espero que Deus possa nos abençoar aí nesses 6 domingos. Vamos fechar os olhos, pedir uma bênção a Deus sobre essa noite, sobre o estudo da palavra e sobre a introdução então dessa série. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. Sempre nos olha com amor, como teus filhos, e nessa noite, mais uma vez, o Senhor tocou em nosso coração, tocou no meu coração, e nos trouxe, Senhor, até a sua casa. Eu quero pedir nesse momento uma bênção especial sobre o estudo, para que, de alguma forma, o Senhor fale ao nosso coração, trabalhe na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal, para vocês entenderem o que nós vamos trabalhar aí nesses 6 domingos, quero explicar um pouquinho aqui o tema, e o tema vai ser verdade que liberta. Certo? Existe um texto na Bíblia que é João 8:32, você pode ler, alguns já conhecem de cor, e lá está escrito assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto é um dos textos mais importantes da Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas alguém poderia dizer assim, bom pastor, mas libertar do quê? Não tem ninguém que é escravo aqui, não tem ninguém que vive preso atrás de uma cela de prisão. Libertar de quê? Para quê? Ou seja, nós somos presos para ser libertos? Bom, aí a gente poderia falar de muitas coisas, a gente poderia falar da prisão das doenças, da prisão dos vícios, da prisão de um temperamento difícil, da prisão de um defeito que quer ser abandonado e não tem como, não conseguimos largar. Nós poderíamos falar de diversos tipos de prisões, a prisão emocional, uma situação difícil que eu estou vivendo. E a Bíblia diz o seguinte, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Libertar de qualquer coisa, qualquer prisão que você possa estar vivendo. Quer seja algo físico, quer seja algo sentimental, espiritual, enfim, qualquer coisa. Mas que verdade é essa que liberta? É outra pergunta que surge. Que verdade é essa? A gente ouviu aqui na semana de oração que Jesus é a verdade. Então alguém diria o seguinte, olha, para ser liberto eu preciso conhecer a Jesus, ter um relacionamento com Ele, e eu concordo com isso, 100%. Se eu conhecer a Jesus e tiver um relacionamento com Ele, Ele vai me libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas assim, Jesus é o nome mais conhecido no mundo. E mesmo assim, milhares de pessoas querem distância de Jesus. Nós precisamos conhecer algo sobre a pessoa antes da gente andar com ela, conviver com ela, nós sermos atraídos para ela. Então, que mensagem, que verdades ou que informações nós precisamos saber sobre Jesus para que a gente possa andar com Ele e ser liberto? Bom, aí alguém diria o seguinte, pastor, eu sei que mensagem é essa, é a mensagem do Evangelho. Evangelho. Você já ouviu falar dessa palavra, Evangelho? A Bíblia fala muito. Nós falamos, que somos evangélicos. Evangelho, na Bíblia, é uma palavrinha do grego que é euangelion, que significa notícia. E que notícia é essa?
que o Evangelho carrega de forma tão forte, tão poderosa, que pode libertar a nossa vida. Alguém diria, pastor, eu já sei, é a cruz de Jesus. Ok, mas para pensar comigo, se você chegasse para alguém que nunca ouviu falar de Jesus, e você dissesse assim, Jesus morreu por você na cruz. Essa notícia isolada, ela causa um pouco de estranheza. A pessoa poderia dizer assim, tá, mas Jesus morreu por mim? Quem impediu? Eu não pedi para ele morrer por mim. Mas por que ele morreu por mim? Qual que é o objetivo dele ter morrido por mim? Então, essa é uma notícia que isolada não tem muito sentido. O que eu quero dizer para vocês? Evangelho, a notícia que pode transformar a nossa vida, é como se fosse um livro feita de capítulos, começo, meio e fim. E para isso realmente ter um efeito na minha vida, eu preciso entender o capítulo 1, o capítulo 2 e assim por diante, até a conclusão, para aquilo fazer sentido. E nós vamos abordar esses capítulos dessa notícia, desse evangelho, que pode libertar e mudar a nossa vida. Afinal de contas, nós estamos em busca disso. Quando nós vamos atrás de Jesus, nós queremos essa libertação de algo. Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite, mas eu sei que Deus tem uma verdade para libertar eu e você. E nós vamos estudar durante esses domingos 6 capítulos dessa verdade que liberta. Vamos entender. Talvez nós vamos hoje falar sobre algo que aqui é novidade para você. Talvez não é tão novidade, mas eu tenho certeza que de alguma forma vai esclarecer um pouquinho mais. Vai te ajudar a compreender um pouquinho mais. Para que nesse período de 6 domingos, Deus possa de alguma forma libertar você. Para que Deus possa me libertar também. Eu quero te desafiar a passar por esse processo de libertação. De entender e ser liberto. Venha, participe, traga os amigos, participe aí também da promoção. E hoje, o primeiro capítulo dessa verdade que liberta, que nós vamos estudar é a origem do mal. A primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro ponto que vai fazer diferença na compreensão dessa notícia, desse evangelho que liberta, a origem do mal. E esse é um dos pontos, com certeza, mais complicados, que mais assim questiona a veracidade de Deus, ou da Bíblia, do cristianismo. A questão da existência do mal e do sofrimento sempre foi uma das questões cruciais para a humanidade. Às vezes a gente diz assim, é fácil, isso aí não é difícil. Mas quando a gente passa pela situação, a gente questiona, a gente briga com Deus. Nós até questionamos a verdade daquilo que acreditamos. E para alguém que está de fora, ele olha e diz assim, olha, você segue um Deus, né, que diz que é bondade, mas se esse Deus é bondade, por que existe o sofrimento? E isso leva milhares de pessoas a descrer de Deus, a deixar Deus de lado. A gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje, mas esse sempre foi um problema, conciliar a bondade de Deus, a existência de um Deus de amor com a existência do sofrimento. Um mundo despedaçado, como a gente vê. Inclusive, um dos primeiros que tentou conciliar isso, tentou entender isso, e chegou a uma conclusão, e a gente chama isso de o dilema de Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego, e ele dizia o seguinte, a Bíblia diz que Deus é amor, certo? Mas a mesma Bíblia diz que Deus é poderoso, Deus é todo poderoso. Vocês creem nisso? Deus é amor e Deus é poderoso, todo poderoso? Então a Bíblia, ela afirma isso categoricamente. E Epicuro dizia o seguinte, não tem como essas duas coisas coexistirem. Ou Deus é amor e ele não é onipotente, ou Deus é onipotente e ele não é amor. As duas coisas não combinam, não dá certo, não bate. Por que ele diz o seguinte? Bom, se Deus é amor e todo-poderoso, ele poderia acabar com o sofrimento no mundo, ele poderia resolver todos os problemas. Agora, se ele não é amor e é todo-poderoso, ele pode todas as coisas e não é amor, ok, então dá para entender o mundo do jeito que está. O outro lado também seria verdadeiro. Deus é amor, ele quer acabar com tudo, mas não pode. Ou seja, ser todo-poderoso e ser amor não cabe. E aí Epicuro dizia o seguinte, Deus tem coisa mais importante para fazer. Na verdade, Deus vive lá num canto da galáxia e ele esqueceu do ser humano. É muito problema, Deus não está nem aí por esses problemas, é um fardo muito grande
Deus não se preocupa com isso. Ele é um Deus que tem coisa mais importante para fazer. O Epicuro dizia isso. E hoje nós temos então um nome para isso moderno que a gente chama de deísmo. São as pessoas que creem num Deus assim tipo relojoeiro, sabe? Ele fez o relógio, deu corda no relógio e deixou o relógio andando sozinho. Foi tirar férias, fazer alguma coisa, cuidar dos seus problemas. Esses dias eu estava vendo um filme e o filme tinha essa conclusão. A gente está aqui e Deus não está nem aí para nós. Muitas pessoas chegam a essa conclusão, diante do dilema do sofrimento. Você já pensou isso alguma vez? Você já chegou a essa conclusão? Deus esqueceu de mim, Deus me deixou de lado. Essa mentalidade é muito forte. Outras pessoas arriscam outras teorias para tentar explicar esse dilema ou esse problema. Tem um youtuber, um senhor chamado Rossini Macedo, que ele escreveu um poema. Ele diz o seguinte, nesse poema. O tema do poema, o título é O Bem que Depende do Mal. Uma frase, um poema curtinho, diz assim, ó: enquanto alguns são felizes, outros sentem dor. Se na vida não existisse ladrão, assassino, corrupto ou estrupador, acho que advogado, policial, escrivão, jornalista, juiz, promotor não teriam mais profissão. E ele diz o seguinte, olha, na verdade o bem depende do mal. Se não existisse o mal, a gente não saberia escolher o bem. A gente não teria uma opção para escolher. Então, em algum momento, algumas pessoas creem o seguinte, que Deus precisava fazer o ser humano passar pelo sofrimento, para o universo todo entender que não vale a pena sofrimento. Para que as pessoas pudessem chegar a essa conclusão, não, sofrimento não vale a pena, o mal não vale a pena, eu prefiro o bem, eu prefiro Deus. Ou seja, eles acabam, de certa forma, pessoas que pensam assim, justificando o mal. E fazendo Deus virar alguém que está simplesmente usando a gente como cobaia. É isso? É uma teoria. Outras pessoas creem no tal do determinismo, que é uma outra teoria, que diz o seguinte, olha, isso devia acontecer. Isso é vontade de Deus. Acontece o mal, acontece alguma coisa ruim, é a vontade de Deus. Tinha que acontecer assim. Foi Deus que fez isso. Não foge disso, esse é o plano de Deus para a tua vida. Foi Ele que causou isso. Baixa a cabeça, deixa Deus, Ele que está mandando, aceita e continua carregando a tua cruz. Você já viu alguém pensar assim? Você já pensou assim já? Já ouviu alguém falar assim já? Determinismo. Tinha que acontecer, foi vontade de Deus. Será que o sofrimento é assim? E alguns chegam então ao limite de dizer o seguinte, não existe Deus, nós todos somos animais, quem é mais forte sobrevive e acabou a história. O extremo do ateísmo. São pessoas tentando entender a existência do mal. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala para nós? Quais são as verdades que a Bíblia nos apresenta sobre esse capítulo da grande notícia? Por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Bom, eu queria ler alguns textos conhecidos, mas que vão fundamentar então o que a Bíblia fala sobre isso. A nossa argumentação aí sobre o sofrimento. Vamos lá, agora que eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia e, primeiramente, antes da gente entender o que a Bíblia fala sobre o sofrimento, alguns pressupostos da Bíblia sobre Deus. Alguns atributos sobre Deus que a Bíblia ela apresenta muito forte. Deixa eu perguntar para você. Qual é a maior característica de Deus? Qual é aquilo que descreve Deus? Aquilo que a Bíblia diz, essa é a máxima de Deus. Tudo que Deus faz está ligado a isso. Isso é o motor de Deus. Que característica seria essa? Para você, o que você acha? Amor? Alguém falou amor? Ok. Essa é fácil, né? Essa é a primeira grande característica, o primeiro grande pressuposto que você precisa entender para entender o mal. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Você pode abrir na sua Bíblia. Lá diz o seguinte, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, a Bíblia vai dizer o seguinte, a essência de Deus é o amor. A expressão máxima do caráter de Deus é o amor. É o princípio que norteia todas as decisões,
tudo que Deus faz, é o amor. Inclusive, o amor é a própria essência do caráter de Deus, é a expressão do caráter de Deus. E eu vou dizer para vocês o seguinte: a gente tem que entender que o amor, ele não é algo como a gente entende. O amor, ele é um pacote que está cheio de características, de coisas aqui dentro. E dentro do amor você tem algumas características importantes, que vão junto. É como se fosse um fruto, sabe, uma tangerina que tem vários gominhos. E o amor é isso. É algo que tem várias características. E dentro desse amor de Deus, que é a expressão máxima do caráter dele, você tem algumas coisas. Uma delas, liberdade. Se eu digo que amo alguém, mas prendo essa pessoa, escravizo essa pessoa, não tem como eu sustentar que eu amo ela. Amor exige liberdade, deixar livre, deixar a pessoa escolher o que ela quiser, o caminho que ela quiser seguir. Claro, vai orientar, vai dizer, vai dirigir, mas a pessoa precisa ser livre. Então, dentro desse amor de Deus existe essa característica também, liberdade. Outra característica que está dentro do amor é a fidelidade. Pensa num casamento. O esposo diz que ama a esposa, mas trai ela, deixa ela de lado. Tem como ele sustentar essas declarações? Eu amo você? Enquanto ele não mantém fidelidade com ela? Entende? É algo que vai junto. Então entenda, em primeiro lugar, Deus é amor. E aqui dentro está a decisão de deixar o outro livre. Está a iniciativa de ser fiel e de também querer ter fidelidade. Outro pressuposto sobre Deus que você precisa entender é que Deus é onipotente, ok? Jó 42, verso 2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus é onipotente. A onipotência de Deus é orientada pelo amor de Deus. Veja, amor, a característica máxima, aquilo que orienta tudo. A onipotência de Deus está orientada pelo amor dele. O que eu quero dizer? Deus pode tudo, Ele pode fazer tudo, Ele pode acabar com o sofrimento assim no mundo. Ele pode mudar uma pessoa cabeça dura que insiste em fazer o mal. Ele pode fazer ou não pode? Ele não pode dar um estralinho e a pessoa mudou? Mudar a programação, colocar um chip diferente ali e fazer a pessoa viver uma vida correta? Pode ou não pode? Pode. Mas Deus, Ele não faz, porque o amor dele orienta a onipotência dele. Ou seja, o que eu quero dizer? Deus é um Deus cavalheiro. Se você disser assim: Senhor, eu quero dar um tiro na minha cabeça, Deus, Ele vai fazer de tudo para você não fazer isso. Mas se essa for a tua vontade final, infelizmente, ou felizmente, né, porque nós somos livres, Deus, Ele vai deixar você fazer. Porque a onipotência dele é dirigida pelo amor. E o amor exige liberdade, exige também fidelidade. Entende? Então, Deus pode todas as coisas, mas aonde Ele não é permitido, aonde alguém fecha a porta, aonde alguém diz: eu não quero saber de você, Deus vai ser cavalheiro. Ele não arromba a porta, Ele bate e espera a pessoa dizer: pode entrar. Entende? O amor dele é dirige a onipotência dele. Outra característica de Deus importante para você entender é que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Quer ver? 1 João 3, verso 20 diz assim: Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Ele conhece o futuro. Ele sabe das coisas que vão acontecer lá na frente, sim ou não? Sim. Ele é onisciente. Mas entenda uma coisa, a onisciência de Deus, ela não é causativa. O que eu quero dizer? Por Ele saber que algo vai acontecer, não quer dizer que Ele causa aquilo. Então assim, se eu olhar na previsão do tempo e descobrir que amanhã vai chover, eu sei desse fato. Mas nem por isso fui eu que fiz a chuva cair, entende? Deus conhece, Ele sabe o que vai pela frente. Ele sabe que alguns filhos vão um dia machucar ele, vão deixar ele longe, vão excluir ele da vida. Mas isso não faz com que ele tenha sido aquele que fez isso acontecer.
Pelo contrário, a onisciência de Deus, ela ainda ressalta mais o amor de Deus por nós. Quer ver só? Lembra da história de Jesus e Judas? Judas foi um dos apóstolos, dos discípulos. E Judas conviveu com Jesus até o momento final. Jesus sabia que Judas ia trair ele, sim ou não? Sim, né? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele lavou o pé de Judas. Ele sabia que Judas ia trair ele, sim ou não? Sim. Mas Jesus continuou acreditando, trabalhando e fazendo de tudo para que Judas não fosse assim. Poxa, Jesus sabia que ele ia trair. Por que ele ainda assim continua acreditando em Judas? Porque Jesus ama. O amor dele supera a onipotência e supera também a onisciência. Estão entendendo? Compreendam aqui para a gente chegar na conclusão. Deus também é relacional. A Bíblia diz lá em Isaías 57:15: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ou seja, Deus habita no alto e santo lugar, mas também com o contrito. Deus é um Deus que gosta de se relacionar, que gosta de fazer parte da nossa vida, que gosta de ter com quem compartilhar as suas bênçãos, as suas benécias, a vida. Deus é relacional. Ele pediu para construir um santuário no meio do povo, para habitar junto com o povo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. A Bíblia diz que um dia Jesus vai voltar para buscar a gente, para morar com Ele. Deus é relacional. Ele gosta de se relacionar, Ele quer estar junto com os seus filhos. E dá para entender, lógico, porque Deus é amor. Eu pergunto para você, tem como a gente viver o amor sozinho? Tem como a gente, viver o amor afastado de todo mundo? Não, né? Se parece mais com egoísmo isso, ok? Então, amor é vivido em relacionamento com outros. Por isso, Deus, Ele é um Deus relacional. E por último, Deus é criador. Um pressuposto importante para entender aí as questões sobre o mal. Deus é criador. Lógico, para poder se relacionar, para poder dividir aquilo que Ele tem, para poder fazer outros felizes, Deus precisa criar. Ele precisa fazer. E a Bíblia apresenta lá em Gênesis 1, verso 1, que Deus criou o céu e a terra, para poder compartilhar esse amor, para poder dividir a vida, as bênçãos dele. Deus precisava criar para se relacionar. E Deus escolheu fazer isso para compartilhar com outros a felicidade. Deus é criador. Pensando um pouquinho nesses pressupostos, agora eu queria conversar um pouquinho com você sobre a questão central dessa noite. Por que então existe o sofrimento? Qual é a origem do mal? E agora sim, eu quero ler o texto com você. São 3 textos que nós vamos ler nessa noite. 4 textos, para a gente encerrar a nossa mensagem e responder essa pergunta. O primeiro deles, Apocalipse capítulo 12. Abra comigo, nós vamos ler um pouquinho desse capítulo. Esse capítulo é central na Bíblia para a gente entender a origem do mal. Por que a gente sofre? Por que a gente está num mundo onde todos os dias a gente sofre? Apocalipse 12. A gente vai ler alguns textos. Primeiro versículo 3 e 4. Todo mundo encontrou? Abra aí, confira. Participe comigo. Abra a sua Bíblia. Diz assim: viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando ele nascesse. Esse texto aí, querido, está falando de um dragão, que em algum momento ele foi lançado do céu, ele saiu do céu, ele foi atirado do céu. O texto diz o seguinte, que esse dragão trouxe a 1/3 das estrelas do céu, e que esse dragão veio parar onde? Na terra. Agora, algumas perguntas surgem.
Quem é esse dragão? Por que ele veio para a terra? Quem são essas estrelas que ele arrasta com ele? O próprio capítulo vai responder um pouquinho mais. Segue comigo o versículo 7 até o versículo 9. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui o texto vai responder um pouquinho melhor para a gente. Quem é o dragão? O próprio texto vai dizer, esse dragão é a antiga serpente. Ele está aqui lançando luz àquele primeiro texto lá de Gênesis. Esse dragão aqui é aquela antiga serpente. Aí ele usa duas palavras, ele se chama Diabo, Satanás. Diabo, vocês sabem, significa enganador. Satanás, acusador. Esse é o dragão. Ele aqui está identificando esse dragão com essa figura famosa. Diabo, Satanás. E quem eram as estrelas que esse dragão ele arrasta do céu? A Bíblia diz que esse dragão ele tinha anjos com ele, um exército de anjos. E na linguagem profética, estrela significa anjo, ou seja, ele desce do céu, ele sai do céu, ele é expulso do céu com ali um exército de anjos. A terça parte, 1/3 dos anjos vem com esse dragão. Com Satanás, diabo. O livro de Apocalipse vai identificar ele assim. E a Bíblia fala então que houve peleja no céu. Por que eles foram expulsos? Em algum momento houve uma guerra. Em algum momento houve uma briga. Algo aconteceu em que foi quebrada a harmonia no céu. E esse enganador, diabo, Satanás, conseguiu de alguma forma, nesse engano, nesse problema que ele causou no céu, arrastar com ele a terça parte dos anjos. E agora ele vem para a terra. Bom, muitas perguntas aparecem aqui. O que aconteceu que causou essa divisão no céu? Essa briga? Por que esse dragão, esse diabo, Satanás, foi expulso para a terra? O que diz no verso 12? Olha só que interessante, verso 12 de Apocalipse 12. Por isto festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, esse dragão vem para a terra com os seus anjos. Eles são expulsos e eles vêm para a terra com cólera, com ira, para causar mal, para fazer maldade. Por que ele vem para a terra? Não foi para outro lugar? Por que ele não foi destruído? Enfim, são muitas perguntas que se levantam aqui. Quem era esse dragão, esse diabo, esse Satanás? Quem era? A gente precisa tentar entender com outros textos. E aí a gente vai para 2 textos clássicos da Bíblia que elucidam essa questão. Ezequiel 28 e Isaías 14. Isaías e Ezequiel, 2 profetas, estão ali falando de uma profecia. E dentro dessa profecia, eles então explicam para a gente um pouquinho melhor o enredo. O que causou essa guerra, essa expulsão. Por que esses anjos foram expulsos? Por que eles vieram para a terra? Ok? Vamos seguir aqui para a gente chegar no ponto. Ezequiel 28, 13 e 14. Esse é o primeiro texto que a gente vai ler. Ezequiel 28, 13 e 14. Diz assim, vamos ler o verso 14 até o 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte da congregação. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Esse texto tem algumas expressões chaves para a gente entender esse trama, esse drama, esse conflito. A primeira expressão aparece no comecinho, eras querubim da guarda ungido. Aqui, Ezequiel está dizendo para a gente quem era esse personagem, esse dragão, Satanás, enganador, acusador. Eras querubim da guarda ungido. Esse ser era um anjo, é um anjo. Querubim da guarda ungido, um anjo de alto escalão. Querubim da guarda ungido, separado para um trabalho específico, especial no céu. Era um anjo encarregado de algo muito importante. A Bíblia diz que ele era perfeito. Essa expressão aparece aqui. Perfeito eras nos teus caminhos, no brilho das pedras andava. Ou seja, a gente está falando de um ser que vivia no céu, era perfeito em caráter, em formosura, em poder, que tinha uma posição elevada, que era honrado pelos outros anjos e que era simplesmente a perfeição de Deus. Outra expressão que aparece, elevou-se o teu coração. Em algum momento, esse anjo, por causa da formosura, por causa dessa, honra que ele tinha, pompa que ele tinha, desse poder que ele tinha, a Bíblia diz, elevou-se o coração. De alguma forma, ele sentiu orgulho por aquilo que ele era. E esse orgulho foi alimentado. Afinal de contas, ele era o responsável, é ele que fazia as coisas acontecer, encarregado maior no céu. Então esse anjo começou a, de alguma forma, olhar para ele e dizer, eu sou mais importante que os outros, eu sou melhor que os outros, eu tenho mais. E quer saber de uma coisa? Eu posso mais. Eu posso ir mais longe, por que me contentar só com isso? Isaías aí vai explicar um pouquinho mais ainda para nós. Isaías 14, verso 12 a 14. Isaías, alguns livros antes aí de Ezequiel, ele acrescenta um detalhe para a gente entender. Isaías 14, 12, diz assim, como caíste, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías aqui salienta 2 pontos. Esse anjo começou a sentir o seguinte, olha, eu sou tão bom, eu tenho tanto poder, as coisas acontecem por minha causa, que eu quero dizer uma coisa para você. Eu acho que eu posso eu mesmo ser rei. Eu posso ser Deus. Ele começou a sentir desejo de subir acima das mais altas patentes e inclusive tomar o lugar de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele começou a ser tomado por um desejo de ele ser Deus. Eu não quero mais, eu posso ser. E a Bíblia diz, a gente leu lá em Ezequiel, no verso 28, 16, que na multiplicação do teu comércio, encheu o seu interior de violência e pecaste. Ou seja, esse anjo, ele andou na direção do plano dele. Ele pensou assim, eu quero ser Deus, eu vou ser Deus, eu vou tomar o domínio, eu vou puxar o tapete, eu vou derrubar Deus e vou tomar o lugar dele. E esse anjo, então, começa a fazer algo para levar o plano dele a cabo. Pensa comigo aqui. A gente assiste alguns filmes, programas de televisão, que sempre tem o malvado, né? O vilão. Quando alguém quer derrubar uma outra pessoa num filme, até na vida real, quais são as opções que essa pessoa tem? O que ele pode fazer para derrubar ali aquele que está acima dele, para tomar o lugar dele? A gente assiste isso, né, de vez em quando. Bom, tem 2 opções, e ele tinha 2 opções aqui. Ou ele contratava um capanga para acabar com Deus, simplesmente cometia ali um assassinato, resolvia o problema, tomava o lugar de Deus. Isso era possível? Claro que não. Deus é o Criador, Deus é eterno, Deus é poderoso, muito mais. Satanás era uma criatura, aquele anjo era uma criatura. Mas ele tinha uma segunda opção, que aparece também aí nesses programas, que era lançar dúvida
sobre o caráter de Deus. De alguma forma, fazer todos os habitantes do céu desconfiarem de Deus. Será que Deus é tão bom assim como ele diz? Lembra? Deus é amor. Será que ele é tão assim maravilhoso mesmo como ele diz? Essa era a segunda opção dele. E Jeremias vai dizer para a gente o seguinte, Ezequiel, melhor dizendo, pelas tuas multidões dos teus comércios, se encheu de violência. Ou seja, ele passou a vender uma ideia sobre Deus. Ele passou a divulgar uma ideia errada sobre Deus, para manchar a reputação de Deus, para manchar o caráter de Deus. E sabe qual é a ideia que Satanás usa desde sempre sobre Deus para manchar a reputação dele? Qual que é a grande acusação dele? O que ele faz a gente pensar sobre Deus, que derruba o caráter de Deus? Que a Bíblia trata disso de Gênesis até Apocalipse. Sabe qual é? Deus não é tão bom assim. Deus não é tão bonzinho, não. Ele fica falando aí que é bonzinho. Ele fica falando que é amor. Sabe? As leis são para o nosso bem e tal. O caminho dele é para o nosso bem. Tem que ficar comigo para ter felicidade. Mas na verdade ele é tirano. Deus é maldoso. Essa é a acusação de Satanás. E ele diz o seguinte, ó. Ele fica dizendo que é bonzinho, mas na verdade ele fica dizendo, faça isso, não faça aquilo, senão eu vou te fulminar. Todo mundo aqui tem que ficar obedecendo, dizendo, sim, Senhor, vamos obedecer o Senhor. Todo mundo aqui tem que ficar obedecendo as ordens dele, senão destruição, morte. Deus não é tão bom assim. Essa história de amor é só uma fachada. E Satanás lança isso. Desde aquela época até hoje. Eu já ouvi muita gente dizer assim, eu não vou nessa igreja aí, porque lá tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu quero ser feliz. Eu quero fazer a minha vontade. Esse negócio de ficar quadradinho, sabe? Seguindo aquelas regras, aquelas coisas, isso aí não é felicidade, isso aí é prisão. Eu quero viver feliz, fazer o que eu quero. E as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Até hoje. Até hoje. E Satanás colocou isso no coração dos anjos. Tanto que Apocalipse vai dizer que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. Agora eu entendi. Por que então da confusão no céu? O porquê da peleja, o porquê da briga? Esse anjo queria ser Deus. Começou a trabalhar contra isso, tentar derrubar o caráter de Deus. Ok, chegamos aqui. Agora vem uma pergunta que alguns fazem. Tá, mas se Deus é poderoso, por que Deus não acabou com Satanás ali, né? E os anjos que foram do lado dele? Por que será? Essa pergunta é bem falada, você com certeza já sabe a resposta. Mas tem dois motivos aqui especiais. Primeiro é o seguinte, Deus poderia pegar Satanás e todos os outros anjos, colocar num paredão e metralhar todo mundo e acabar com o problema? Sim ou não? Poderia, ele pode, um raio acabava com tudo. Mas ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque se ele fizesse isso, ele estaria confirmando as acusações de Satanás. Viram só? A gente pensou uma coisa diferente, ele já mandou todo mundo para o paredão. E Deus não podia fazer isso, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus não faz isso. Isso não faz parte do caráter de Deus. Mas também por um segundo motivo. Porque Deus gostaria e Ele quer uma solução definitiva e não momentânea. Imagina se você fosse um anjo, você ouviu Satanás falar tudo aquilo, mas você ficou do lado de Deus, aqui ó, firme. Aí você viu aquela cena de, os outros anjos sendo destruídos no céu e você está aqui firme do lado de Deus. O que você ia pensar? Satanás tinha razão. E provavelmente outros, Satanás, Lúcifer, iam aparecer. Então Deus diz o seguinte, peraí, vamos dar tempo ao tempo e as coisas vão se esclarecer. Você já viu alguém dizer assim que o tempo responde as questões mais difíceis? Às vezes na hora não se entende muito bem, mas com o tempo a gente entende as intenções, os porquês. O caráter vai ser revelado. As pessoas vão entender quem é esse anjo, quem é esse inimigo. E as pessoas vão entender quem sou eu. Eu vou provar quem eu sou. E esse anjo vai provar quem ele é. Ou seja, vamos dar tempo ao tempo, que as coisas vão ficar claras. Agora, para terminar, eu disse que esse Satanás, esse anjo caído, ele veio para a terra. E o último texto que a gente vai ler é Gênesis 3. Gênesis 3.
Gênesis 3, verso 1. Vou fazer uma pergunta. Vocês lembram mesmo qual que era o grande propósito? Por que que por que que o diabo, por que que Satanás se rebelou contra Deus? Por que que ele começou a trabalhar no céu contra Deus? Porque ele queria ser rei. Ele queria ser Deus. Ele queria ser o rei do reino. Ele tinha isso em mente. Pois bem, ele foi expulso do céu. Será que ele mudou esse plano? Não. Ele só viu que no céu não dava para fazer isso. Aí Satanás, ele olha e ele vê a terra. Ele vê um casal chamado Adão e Eva, que foram criados para serem donos daquele planeta. Ele estuda um pouquinho. Ele compreende ali as questões, as portas que ele tinha para entrar. E ele diz o seguinte: eu quero ser rei. E eu vou ser rei. Eu vou ter o meu domínio. Eu vou ser o Deus de algum lugar. E ele olha para a terra e ele diz: é lá. Eu sei aonde eu posso trabalhar. Eu sei o que eu posso fazer. E Gênesis vai narrar esse inimigo fazendo a mesma coisa que ele fez no céu, com Adão e Eva. Ele vem na forma de uma serpente, porque a Bíblia diz que ele é enganador. Ele nunca parece como ele é. E ele faz ali uma argumentação, mas no fundo ele está fazendo a mesma coisa que ele fez no céu. 3, verso 1 até o 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que Lúcifer está fazendo aqui? O que Satanás está fazendo aqui? O que o diabo está fazendo aqui? A mesma coisa que ele fez no céu. Ô Eva, é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto aqui? A Eva diz: não, a gente pode comer de todos os frutos. Está tudo aí para a gente comer. Só tem um que a gente não pode comer. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque a gente comer dele, a gente vai morrer. Aquele fruto representava, sabe, essa liberdade de escolha, representava essa fidelidade, representava a chance de ter um relacionamento de amor com Deus. Sabe? Fidelidade, liberdade está dentro do amor. Sem isso, o ser humano seria como um robozinho que tem que cumprir ordens e fazer aquilo que foi programado. Não, Deus não queria isso. Deus queria ter um relacionamento de amor. Por isso colocou um fruto, onde o ser humano poderia demonstrar a fidelidade e onde Deus poderia demonstrar a liberdade. E Lúcifer sabia disso, Satanás sabia disso. Então ele pergunta, diz assim: olha, na verdade é o seguinte, Eva, é claro que você não vai morrer. Lógico que você não vai morrer. Na verdade o que vai acontecer é o seguinte, a hora que você comer desse fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal. E você vai ser como Deus. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim, Deus está escondendo algo de vocês. Esse negócio de conhecer o bem e o mal é muito bom. Você pode tomar as suas decisões. Você não precisa de Deus. Olha, Ele está escondendo algo bom de você. Vem aqui comigo e você vai poder ser Deus da sua vida. Você vai poder fazer o que você bem quiser. Você não precisa de Deus. E vira as costas para Ele e vem comigo. Deixa esse Deus de lado. Ele está escondendo. Ele está te prendendo numa redoma. Vem comigo, vira as costas. E você vai ser o Deus da sua vida. Não é isso que Satanás diz hoje para as pessoas? Não é isso que ele sugere para todos nós? E o que as pessoas mais falam aí fora? Quer saber, eu quero fazer o que eu quiser. Não venha me dizer o que eu tenho que fazer ou não. Eu quero ser livre. Eu quero tomar minhas próprias escolhas. Eu quero fazer o que eu quiser. E a Eva achou isso legal. Ela disse assim, é interessante, gostei da proposta. Eu vou virar as costas para Deus. Comeu do fruto e deu as mãos. Disse, estou contigo. E aqui, Satanás consegue aquilo que ele queria. Ele queria um trono, ele queria um domínio. E aqui ele recebe a chave do planeta Terra nas mãos deles. Estou junto contigo. Pode tomar a direção. E é isso que acontece. É por isso que ele está aqui na Terra. Porque ele conseguiu abertura. Porque ele conseguiu
sabe, permissão. Porque ele recebeu as chaves desse planeta. Porque um dia Adão e Eva, que foram colocados aqui para serem os donos desse planeta, eles resolveram virar as costas para Deus e romper esse relacionamento de amor, princípio máximo de Deus. Resolveram virar as costas para Deus. E a gente sabe que não demorou nem um segundo. Os primeiros efeitos dessa decisão já começaram. Lá no verso 8, aí do Gênesis 3, dá uma olhadinha. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no meio do jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Adão e Eva se esconderam de Deus, fugiram de Deus, tiveram medo de Deus, viraram as costas para Deus. Nós queremos fazer o que a gente bem entender da nossa vida. Estamos juntos aqui com essa serpente, tem uma proposta melhor. O ser humano passou a se afastar de Deus. Pensa, eles se afastaram da fonte do amor, da fonte da vida, da fonte de toda a bondade. Para onde eles começaram a caminhar? Em que direção eles começaram a ir? Adão e Eva viram o primeiro filho morrer. Um assassinou o outro. Adão e Eva viram a primeira flor murchar. Eles viram o ser humano começar a degradar cada vez mais. Eles começaram a ver a natureza ser desfigurada, a maldade entrar no coração humano. Eles começaram a ver a morte, o sofrimento, as doenças. Eles começaram a ver a ganância, a corrupção. E aos poucos eles viram esse mundo cada vez mais longe de Deus. Cada geração pior. Adão e Eva chegaram quase pertinho lá do dilúvio. E eles viram 900 anos de desgraça acontecendo. Porque um dia eles viraram as costas para Deus. Permitiram que o inimigo tivesse posse desse mundo. E eu queria chegar até aqui e dizer para você o seguinte. Nós vivemos no reino de Satanás. Esse mundo, ele tomou um dia. Ele saqueou um dia. Ele aprisionou um dia. E nós vivemos num mundo que está preso por Satanás. Que está em rebelião contra Deus. O mundo que está se distanciando de Deus cada vez mais. E a maldade, o sofrimento, tudo o que a gente vê de ruim acontecendo, não é Deus que causa, mas é fruto de uma decisão de pessoas que resolveram se afastar da fonte da vida, das bênçãos, do Pai, e dar as mãos para um inimigo cruel, com suas intenções egoístas e malévolas. Vivemos num mundo assim. É por isso que a gente sofre. É por isso que tudo que a gente conhece está desfigurado pela existência do mal. Mas, queridos, para terminar, eu quero dizer para você que Deus não deixou a gente sem esperança. Logo no verso 9, quando o ser humano foge de Deus, Deus vai atrás do ser humano e diz assim, onde estás? Deus vai em busca, Deus vai atrás, Deus não desiste, Deus não vira as costas, pelo contrário, Ele começa a andar em busca, atrás, Ele vai ao encontro do ser humano que está se afastando dele. Ele diz para Adão e Eva, onde vocês estão? Deus então estabelece um plano de resgate, e Ele vai em busca do ser humano, como alguém que pega o equipamento de resgate e vai atrás. Vou fazer uma pergunta para você levar para casa. Algumas pessoas dizem o seguinte, se Deus sabia que tudo isso ia acontecer, por que mesmo assim Ele nos criou? Por que mesmo assim Ele levou o plano da criação do planeta adiante? Se Ele sabia que tudo isso ia acontecer, por que Ele não abortou? Não seria mais fácil? Não seria melhor acabar de uma vez com tudo isso? Ninguém ia sofrer, ninguém ia ter que ficar indo, fazer funeral de parentes e que ver tanta notícia ruim na televisão. Não, isso nada ia acontecer. Por que Deus não parou por aí? Disse, espera aí, vamos esquecer desse plano aqui, não vai dar certo. Vamos para o outro lado. Por que Deus não fez isso? Algumas pessoas questionam. Eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina que você e a sua esposa, ou você e o seu esposo descobrem que estão grávidos. Você está grávida, sua esposa está grávida, e você queria muito um filho.
Você sonha em ter um filho. Você sonha em ter ele do teu lado. E aí, a gravidez está indo, que é uma beleza, mas com 6 meses de gestação, a criança já cresceu. Ela já está ali sendo formada, já está muito bem adiantada na formação. Você já sabe o sexo da criança. Você já está sonhando em ver a face do teu filho. Mas aí o médico vem com uma notícia, ele diz assim, ó, senta que eu quero dar uma notícia para vocês. Infelizmente, o filho de vocês tem uma grave má formação. Ele vai nascer com uma deficiência severa. Ele vai nascer sem uma parte do cérebro. E ele vai ser um vegetal para o resto da vida. Ele vai sofrer, não vai conseguir fazer nada. E quer saber? Vocês vão viver a vida inteira em função dessa criança. E eu quero dar uma dica para vocês. Aborta. Porque não vale a pena. A criança vai viver poucos dias. Vocês vão ver ela sofrendo. E vocês vão sofrer, ter que a vida inteira ficar em função dela. Então, desiste da gravidez. Eu vou perguntar para vocês, o que você faria? Qual decisão você tomaria? Bom, você tem 2 opções. Você aborta o bebê, está resolvido o problema. Sabe por quê? O bebê nem nasceu ainda, certo? O bebê não vai sofrer. Você não vai ver ele sofrendo. E também você não vai precisar viver uma vida em função dele. Você não vai também sofrer. Essa é a primeira opção. A segunda opção é o seguinte, você deixa o bebê nascer, esperando pelo menos que ele tenha uma oportunidade, pelo menos de ver a luz do sol. Você decide deixar a criança nascer mesmo sabendo que ela vai sofrer, que ela vai ficar a vida toda vegetando. E que provavelmente você vai sofrer também, porque você vai ter que ficar em função, sabe? Uma vida toda em função da criança. O que você faria? O que você faria? Eu quero passar um vídeo de uma história real que aconteceu. Vamos ver o que esse casal fez. Passa o vídeo pra gente. O que você faria? Na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai julgar a polêmica ação que permitirá ou não o aborto em caso de feto com má formação no cérebro. De um lado, a ciência argumenta que bebês com esse diagnóstico são incompatíveis com a vida. De outro, os pais que defendem o direito de seus filhos especiais à vida. É o caso de Vitória, que não só sobreviveu ao parto, mas hoje, com 2 anos, continua surpreendendo a ciência, que nem sempre consegue explicar o milagre da vida. Vitória de Cristo é o nome dela. E a história que vamos contar agora é impressionante. Ainda no pré-natal, Joana e Marcelo receberam uma notícia assustadora. O bebê tinha uma séria má formação cerebral. Antes nós escutávamos que era para simplesmente antecipar o parto, ou seja, era para abortar, que ela é incompatível com a vida, que a mãe corria muito risco e que ela não poderia cumprir nada na vida. Eles me falaram que com certeza o melhor naquela situação era a gente antecipar o parto, a gente interromper a gravidez da Vitória. E assim começou a luta do casal pela vida da pequena Vitória. Desde o início a gente queria, eu falei que eu queria continuar com a gravidez, que eu amava minha filha, eu queria dar oportunidade a ela de nascer, de viver o tempo que ela pudesse viver. E não é por causa de uma má formação que a gente vai descartar. Não, bem pelo contrário, aí que nós vimos que a gente precisava amar ainda mais, zelar ainda mais, né? E aceitar o plano de Deus para nossa vida. Vitória nasceu e precisou ficar 5 meses na UTI neonatal, com cuidados especiais. Foi nesse período que ela passou por uma cirurgia reparadora da caixa craniana e assim a possibilidade de Vitória ir para casa começou a ficar cada vez mais perto. E foi isso que aconteceu, para a surpresa de todos. Contra todas as previsões médicas, Vitória hoje, com 2 anos e 2 meses, se alimenta normalmente, engatinha com ajuda e recentemente começou a sorrir com as brincadeiras. Para os pais, o futuro, embora continue incerto, o hoje é vivido com esperança de que dias melhores virão. Hoje, Vitória faz fisioterapia para fortalecer a musculatura, além de terapia ocupacional.
A mãe se dedica integralmente à filha e o casal pretende ter outros filhos. Quando pergunto se a mãe se arrepende de não ter interrompido a gravidez, a resposta vem do coração. Em momento algum eu me arrependo. Teve momentos que eu tive medo, mas eu sentia que eu tinha que amá-la, eu sentia que eu tinha que cuidar dela. E quando ela nasceu, eu tive certeza absoluta de que eu tinha feito a coisa certa. Assim, quando eu a vi, eu vi, é um bebê, é minha filha, é uma criança. Como eu poderia ter interrompido? Como que poderia ter privado ela do direito dela de nascer, do direito dela de viver? Hoje, Joana e Marcelo ajudam outros pais com o mesmo problema e aconselham a não optarem pelo aborto, mesmo em caso de anencefalia. Assim, liberar o aborto é a mesma coisa de falar, a minha filha ela não tem potencial para fazer uma faculdade, por exemplo. Então vamos eliminá-la. Vamos matá-la? Será que alguém teria a capacidade de olhar para ela e falar, olha, ela tem uma má formação, ela nasceu sem calota craniana, ela é anencéfala, vamos matar essa doçura, vamos matar essa menina tão amável? Eu acredito que o pior do ser humano, o ser humano mais frio possível, não conseguiria tomar essa decisão, né, de matar uma menina tão inocente, tão linda e tão cheia de vida. Entendo que muitas crianças não vivem tantos dias, mas têm o mesmo direito que a Vitória, né? O direito de viver. Que história, né? Volto a perguntar para você, se Deus sabia que esse mundo ia mergulhar em sofrimento, por que ele continuou com o plano? A resposta é porque Deus me ama e Deus ama você. Mesmo sabendo que nós ia sofrer, nós ia passar por um mundo desse, nós ia dar trabalho para Ele. Nós ia fazer Ele sofrer. Jesus olhou e disse, eu quero dar a oportunidade dessa pessoa receber as bênçãos, conhecer o que é o amor, receber um abraço e saber que Ele é amado, que Ele foi amado antes mesmo do nascimento dele. Quando Jesus resolveu criar a humanidade, mesmo sabendo o que ia acontecer, Jesus não colocou a gente à mercê do sofrimento, pelo contrário. Ele assinou a certidão de óbito dele. Ele tomou a decisão de sofrer. Ele tomou a decisão de se entregar, de nos amar e de ir até as últimas consequências para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ver a luz e de receber as bênçãos de Deus. Eu vou chamar o Marquinhos para cantar a música final dessa noite. E enquanto ele canta, eu quero te dar a oportunidade de conversar um pouco com Deus. De falar um pouquinho para esse Deus maravilhoso. O que você sente após entender um pouquinho do amor desse Deus? Entender um pouquinho da situação, o porquê existe o sofrimento. A gente vive num mundo que foi tomado, que foi arrancado das mãos desse Deus. Mas esse Deus não desistiu. Esse Deus olha para mim e para você. E Ele faz uma pergunta para você nessa noite. Onde você está? Onde você está? Eu não sei como que está a tua vida. Eu não sei o que te trouxe hoje nessa noite. Eu não sei quais são as decisões que você precisa tomar. Eu não conheço a sua história. Mas Deus hoje pergunta para você, onde está? O Marquinhos vai cantar a música para a gente terminar. E ele vai dar a oportunidade, enquanto ele canta, para você conversar com Deus. Você recebeu esse pequeno papelzinho aqui na entrada, onde está escrito aqui a minha decisão. E enquanto você ouve a música, enquanto você conversa com Deus, enquanto você ouve o chamado desse Deus, enquanto você fala para Ele quais são as decisões do teu coração, nessa noite você não pode sair daqui sem dizer, Senhor, eu gostaria de me entregar ao Senhor. Eu gostaria de me aproximar. Eu estou aqui, Senhor. Coloca aqui aquilo que Deus está falando no teu coração. Você tem algumas opções, marca elas. Conversa com Deus. Deixa Ele falar o teu coração nesse momento. E você vai vir aqui à frente para trazer. Nós temos uma urna
vai ser colocada aqui à frente e você vai trazer esse, como se fosse essa entrega, representando a sua entrega, e você vai colocar dentro da urna. Esse é o momento teu e de Deus. Conversa com Ele, faça a tua reflexão, tome a tua decisão e venha à frente. O céu está envolto em dor, no trono a voz de Deus calou. Os anjos volvem o olhar na escuridão do mundo aqui. No monte do Calvário levanta-se a rude cruz. Nela está Deus Filho, pronto pra morrer. Não dá pra entender a força desse amor. Ir para o madeiro, sofrer a dor, todo o bem que ele fez calou a voz do mal, conquistou a vida, resgatando-nos ao Pai. Hoje a terra fria está, pois sente a ausência do Senhor, aquele que tudo criou, e espera o aviso pra voltar. A lágrima enxugará, pois por ela o sangue derramou, marcado para sempre está o ato deste amor. Não dá pra entender a força desse amor. Ir para o madeiro, sofrer a dor, todo o bem que ele fez calou a voz do mal, conquistou a vida, resgatando-nos ao Pai. Devolveu a Deus o Pai o que um dia se perdeu, um lugar no eterno lar, com ele morarei. Não dá pra entender a força desse amor. Ir para o madeiro, sofrer a dor, todo o bem que ele fez calou a voz do mal, deu-nos a vida, conquistou a vida, resgatando-nos ao Pai.
Amém. Vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos faz entender, Pai, por que a gente vive nesse mundo, da onde nós viemos, fruto do que nós somos. Por que, Senhor Deus, que as coisas acontecem à nossa volta? Obrigado porque a Bíblia, Senhor Deus, esclarece, faz a gente entender as nossas origens. Nós somos frutos de um Deus que ama. Nós somos filhos de um Pai maravilhoso, que tem planos, que quer compartilhar o seu amor, a sua felicidade conosco. Mas infelizmente, Senhor, um dia, nossos pais, lá no passado, decidiram virar as costas para esse Deus. Permitiram, Senhor Deus, a entrada de um inimigo, de um adversário que quer tomar o lugar de Deus na nossa vida. E ele, infelizmente, conseguiu, Senhor Deus, mergulhar o ser humano, esse mundo, Senhor, no sofrimento, na maldade, na crueldade que a gente vê. Vivemos no terreno, Senhor Deus, de Satanás. No reino de Satanás, onde os passos são incertos. Onde o sofrimento é só questão de tempo. Mas obrigado porque Deus nos trouxe a existência. Mesmo, Senhor Deus, entendendo que talvez nós fôssemos machucar os pés. Mas Ele não fez isso para nós sofrermos. Pelo contrário, Ele fez isso por amor a nós. Já, Senhor Deus, antes da nossa criação, decidindo pagar o preço, ir ao Calvário, morrer por nós. Isso é amor, Senhor Deus, colocado em prática. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia a entender e a responder a pergunta. O Senhor pergunta, onde estás? Nós estamos aqui e queremos entregar a nossa vida ao Senhor. Queremos deixar o Senhor tomar conta do nosso ser, entrar novamente em harmonia, restaurar, Senhor Deus, o relacionamento que foi perdido. E nessa noite algumas pessoas vieram aqui à frente trazer, Senhor Deus, a sua decisão. Eu tenho certeza que outros, Senhor Deus, lá no coração também tomaram essa decisão de dizer para Jesus, estou aqui e quero me jogar nos teus braços. Alguns aqui precisam estudar a Bíblia, compreender melhor esse plano. Outros aqui, Senhor Deus, precisam passar pelo batismo. Outros precisam simplesmente voltar. Mas eu te peço, Senhor Deus, nessa noite que o Senhor tome cada um em teus braços e que aquilo que precisar acontecer, Senhor Deus, o Senhor possa operar na nossa vida. Te agradecemos, nos dá uma semana feliz na tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos, que Deus dê uma ótima semana para você. E nos encontramos aqui na quarta e no próximo domingo o pastor Oswaldo vai estar aqui. Você é convidado, venha, participe. Deus abençoe. Deus abençoe.